nos assiste nesta manhã, eu quero agradecer a você por atender o nosso convite para este programa Conhecendo o Criador. Eu também quero agradecer por você permitir que pudéssemos entrar no seu lar para compartilhar com você a palavra de Deus. Nós temos aqui algumas questões que queremos tratar nesta manhã. Eu tenho aqui do meu lado o meu amigo e irmão Jason. Ele é um estudante da palavra de Deus também, e ele tem algumas curiosidades quanto à Bíblia, a palavra de Deus, e neste momento ele vai nos falar algumas coisas que será muito interessante para o nosso dia a dia. Jason, com você a palavra, pode dizer. Olá Sérgio, olá amigos. As Sagradas Escrituras é um livro de suma importância para os cristãos, e ela foi escrita num período de 1500 anos aproximadamente, 1500 a 1600 anos. Foi o período em que ela foi escrita. Inicialmente começou com a saída do povo de Israel da nação egípcia. Moisés, saindo com o povo israelita do Egito, começou a escrever o Pentateuco, os primeiros 5 livros sagrados da Bíblia, e houve um período de 1100 anos em que esses livros foram escritos, pelo menos o Velho Testamento, até 400 anos antes de Cristo, né? Aí depois houve um lapso de 400 anos, aproximadamente um pouco mais de 400 anos, até começar a ser escrito os livros do Novo Testamento. E eu acredito que você pode nos ajudar um pouquinho esclarecendo como que foi escrito, quem foram os escritores do Novo Testamento. É muito interessante, porque a Bíblia, hoje nós temos as Sagradas Escrituras na mão, e ela tem uma certa organização de livros. Mas, por exemplo, porque dentro do Novo Testamento nós temos o livro de Mateus, é a primeira carta, o primeiro livro, não quer dizer que Mateus foi o primeiro livro a ser escrito dentro do Novo Testamento, entende? Mas a história, ela mostra que antes da destruição de Jerusalém, que eu acho que todo mundo sabe, né, que Jerusalém foi destruída no ano 70, né? E antes que isso acontecesse, Jason e amigo de casa, apenas 16 cartas foram escritas na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele escreveu 14 cartas, tá? E Pedro escreveu 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro. Porém, todo o restante do Novo Testamento foi escrito após a destruição de Jerusalém. Ou seja, do ano 70 ao ano 100, 30 anos aproximadamente, foram escritas todas as outras cartas. Essa é a informação que temos das Sagradas Escrituras, fechando então o século I e completando aquele espaço de 1600 anos aproximadamente que a Bíblia foi escrita. Quais foram os últimos livros das Sagradas Escrituras a serem escritos? O Apocalipse? Interessante, Jason. Não foi o Apocalipse, né? 1ª, 2ª e 3ª João foram os últimos a serem escritos da Bíblia. Porque, veja bem, a história também mostra que João, ele escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Lá ele estava aprisionado pelo sistema romano, correto? Mas João não morreu na ilha de Patmos. Ele foi tirado de lá, ele foi libertado da ilha, entende? E ele, então, depois que ele saiu de lá, é que ele escreveu essas 3 cartas. Entende? Lá dentro da ilha, sim, ele escreveu o Apocalipse. Porém, essas últimas 3, não. Entende? E na Bíblia nós não encontramos nesta ordem cronológica, mas isso não tem nada a ver. Entende? É porque a Bíblia foi montada desta forma. Sim. Como, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós temos livros como, por exemplo, o livro de Jó. A história diz que ele é um livro muito antigo. E ele está no meio da Bíblia quase. E ele foi escrito muito antes de livros que está antes dele. Inclusive, ele foi escrito, provavelmente, é o que a maioria dos teólogos sugerem, que foi escrito pelo próprio Moisés também. Sim. Né? O Moisés, aí, ele escreveu os primeiros 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômios, Levíticos e Números, e depois ele escreveu ainda o livro de Jó, né? E você sabia, caro amigo Sérgio, que o primeiro livro que foi impresso, ele foi impresso no ano de 1456, e foi a Bíblia, foi as Sagradas Escrituras?
E embora existam outros livros, e agora nós gostaríamos de responder aquela pergunta que você, o questionamento que você fez durante a semana, né? Se a Bíblia, se as Sagradas Escrituras, ele é o livro mais antigo que existe ou não, nós gostaríamos de responder, né? E dizendo para você que realmente não é o livro mais antigo do que nós temos conhecimento, né? Existem muitos não, mas alguns livros que são mais antigos. Existem muitos outros escritos em pedras, em monumentos antigos, que são mais antigos, são anteriores à inscrição das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras começaram a ser escritas há 1500 anos antes de Cristo e terminou sendo escrita 100 anos aproximadamente depois de Cristo, né? A primeira Bíblia foi impressa pela impressora, vamos dizer assim, pela máquina de imprimir, né? A primeira máquina de imprimir livros, na forma como nós encontramos hoje, né? Em 1456, por João Gutenberg, e ele foi impresso aproximadamente 60 exemplares, e aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados em Brasília, nós temos um exemplar na língua latim. A primeira vez que a Bíblia foi escrita, impressa, ela foi impressa na língua latim, né? E depois disso, mais de 2.400 línguas foram abençoadas, né, com as Sagradas Escrituras, hoje praticamente em todos os rincões do mundo. Porém, a Bíblia não é o livro mais antigo que existe. O Livro dos Mortos, por exemplo, ele é datado de 1580 a.C., um pouco mais velho do que as Sagradas Escrituras. E os hieróglifos egípcios, que são encontrados também nas paredes de monumentos do Antigo Egito, que encontramos ainda hoje. A Epopeia de Gilgamesh, do século 20 a.C., é um apanhado de lendas, poesias e histórias mesopotâmicas. Também o terceiro livro, que nós podemos mencionar que é mais velho do que as Sagradas Escrituras, é o I Ching, do século 20, também antes de Cristo. É considerado o mais antigo livro que se tem informação. Ele é um livro chinês. Os escritos cuneiformes são, juntamente com os hieróglifos egípcios, os mais antigos tipos de escrita, tendo sido criados pelos sumérios, na antiga Mesopotâmia. O próprio Moisés, que foi o primeiro escritor das Sagradas Escrituras, ele aprendeu bastante no próprio Egito. Foram os egípcios que ensinaram a Moisés a escrita e a cultura, e ele passou 40 anos no Egito, e somente então que houve aquele incidente onde ele matou um egípcio e acabou fugindo do Egito para não ser assassinado ali, talvez pelo rei, pelo faraó, né? Então é interessante essa informação também, né? Muito bem, eu quero agradecer por essas informações, Jason, que você tem contribuído, mas assim, eu quero chamar a atenção, principalmente de você que está em casa, para a Bíblia. Nós percebemos que a Bíblia, ela é um livro diferente, sabe? A Bíblia, ela transforma vidas. Eu não conheço nenhuma literatura, Jason, nenhum livro que tenha mudado a vida das pessoas. E eu conheço várias pessoas que, se eu fosse trazer aqui para dar o seu depoimento, seria inúmeras, centenas de pessoas que foram transformadas, literalmente transformadas pela Bíblia. Entende? Então percebe-se claramente que a Bíblia é um livro diferente. E outra questão interessante, que todos os livros que você citou aí, normalmente eles têm um escritor, né? Quando muito dois. E a Bíblia, ela apresenta aproximadamente 40 escritores. 40 homens foram utilizados por Deus para escrever a Bíblia. É diferente. E veja bem, querido amigo, por um período de aproximadamente 1.600 anos. O que isso me faz ficar impressionado? É com a linguagem bíblica. Eu não consigo achar, Jason, e nem para você, amigo ouvinte, nem um texto da Bíblia, nem uma ideia diferente da outra.
Mas eu vejo pessoas que viveram em tempos totalmente diferentes, em épocas diferentes, em costumes diferentes, mas que pensaram igual, entende? Que falaram a mesma língua. Todas ficaram dentro de um conceito uniforme. Correto. E isso nos chama a atenção o porquê disso. E aí, quando nós vamos para a Bíblia, amigo, nós vamos perceber algumas informações, Jason. Algumas informações interessantes. Por exemplo, eu quero ler para vocês. Olha, e até se você tiver um papel e uma caneta aí na sua casa, você pode anotar, tá? Esses textos. De repente você não consegue acompanhar dentro das Escrituras, anote e depois você pode acompanhar. Eu quero ler aqui a carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir e para instruir em justiça. Jason, eu quero que você explique aqui, que você deixe claro para as pessoas que estão nos vendo em casa, o que quer dizer essa inspiração. Como algo foi inspirado? O que quer dizer inspirado? O que aconteceu para que os homens escrevessem a Bíblia, que nós entendemos ser a palavra de Deus? As Sagradas Escrituras também explicam isso lá no livro de Pedro, que homens santos, escolhidos por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo, não falaram deles mesmos, mas eles falaram pela inspiração do Espírito de Deus. Ou seja, veio de uma forma incontaminada essa palavra, veio de uma forma santa, para que todos nós possamos ser abençoados por ela ainda hoje, né? Porque a Bíblia não é um livro que se perde no tempo, já se provou que ela não se perde no tempo. Hoje é tão útil para o ser humano quanto foi há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, nos tempos de Cristo, por exemplo. Então, a inspiração vem nesse sentido. As pessoas santas falaram, foram utilizadas por Deus, né, para falar, escrever e colocar, né, no papel, digamos assim, aquilo que Deus quer do ser humano. Ou seja, as pessoas apenas foram utilizadas por Deus para escrever a Bíblia, é isso? Exatamente. Sérgio, me permita, nesse verso de Timóteo aqui, está dizendo assim que toda Escritura é divinamente inspirada. Quando Paulo escreveu, você mencionou isso agora, né? Paulo, quando escreveu isso aqui, não existia o Novo Testamento, porque Paulo estava escrevendo o Novo Testamento. João, Pedro, Tiago, eles estavam escrevendo o Novo Testamento. Quando Paulo escreve aqui que todas as Sagradas Escrituras, elas são inspiradas por Deus, a que Escritura ele está se referindo, Sérgio? O que você acha? Ao Novo Testamento ou ao Velho Testamento ou aos dois juntos? É interessante, né? Você percebe, amigo, que nós precisamos aprender muito sobre a Bíblia? Na verdade, Jason, Paulo, ele cita o seguinte: em um determinado momento da vida dele, ele estava preso em Roma, e ele fala para um dos seus amigos, né? Ele diz assim: olha, eu quero que você traga para mim alguns pergaminhos, para que eu possa ler aqui na prisão. Esses pergaminhos, Jason, eram exatamente livros, cartas que foram escritos no Antigo Testamento, que Paulo pediu lá na prisão para que ele lesse, entende? Então, como nós sabemos, né, o Antigo Testamento, ele foi escrito, até toda a Bíblia, na verdade, elas foram escritas em pedaços, em livros pequenos, pergaminhos, rolos, né? E o Antigo Testamento tinha 39 desses pergaminhos, e foi um desses que Paulo pediu para que ele pudesse então estar estudando lá na prisão onde ele estava em Roma. Então é uma certeza de que quando ele cita toda a Escritura, ele citava exatamente essa Escritura, os 39 livros do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não estava escrito. Então, sem sombra de dúvida, Jason, você realmente tem razão. Quando ele diz toda a Escritura foi e é inspirada por Deus, ele citava exatamente o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não era escrito. Muito bem, Sérgio. Eu gostaria também de convidar nossos amigos que estão em casa
Se puder, se tiver uma Bíblia em suas mãos, para abrir no livro de Romanos capítulo 15, no verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui Paulo diz, tudo o que dantes, ou seja, anteriormente, né, o que foi escrito antes, foi escrito, né, com esses objetivos, ou seja, uma escritura anterior, que são os pergaminhos do Velho Testamento, não do Novo, porque eles ainda não existiam, né? Eles estavam sendo escritos durante a vida de Paulo, durante a vida de João, Pedro, Tiago, né, e assim por diante. Então, percebemos mais uma vez aqui Paulo deixando claro isso, né, que as Sagradas Escrituras, que anteriormente foram escritas, então eles foram inspiradas por Deus, né, e são úteis para a nossa salvação, né? Interessante, Jairson, que, amigo, você que está nos assistindo nesta manhã, você percebe que nós estamos dando assim bastante ênfase à questão do Antigo Testamento? É porque, infelizmente, muitas pessoas, elas têm colocado na sua mente que hoje, em pleno século 21, o Antigo Testamento, ele não traz mais nenhuma serventia para os cristãos. E isso, Jairson, não é verdade. Com certeza. Sabe, isso não é verdade. O inimigo de nossas almas, ele tem procurado infiltrar isso na mente das pessoas. Mas, amigo, saiba de uma coisa, Paulo, ele deixa muito claro aqui, que ele fala que, sabe, o que foi escrito no passado, anteriormente a eles, isso serve para nos ensinar, entende? Isso traz benefícios para nós. Nós somos grandemente já beneficiados com as Sagradas Escrituras, com o Antigo Testamento e com o Novo, na verdade com a Bíblia por completo, entende? Porque o Novo Testamento também é inspirado por Deus, não é só porque nós falamos do Antigo aqui. Exatamente. Correto? Mas o Novo também é. Também é. Sérgio, existe um exemplo de pessoa citada nas Sagradas Escrituras que está no livro de Atos, que serve como exemplo para nós hoje, para você que quer herdar a salvação, e está lá no livro de Atos. Eu gostaria que todos nós pudéssemos acompanhar aqui a leitura para entendermos que grupo de pessoas era esse e o que eles faziam de forma especial, né? No livro de Atos, capítulo 17, verso 10 e o verso 11, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então os bereanos, né, era um grupo de pessoas lá da Grécia, que, diferente dos tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, que também é na Grécia, mas os bereanos eram diferentes dos tessalônicos. Por quê? Eles eram mais especiais. Por quê? Porque eles estudavam mais profundamente. Por exemplo, Paulo dizia, olha, é assim, assim, e eles iam em casa e conferiam para ver se aquilo lá era realmente assim. Já os tessalônicos provavelmente não eram tão curiosos, não davam uma importância tão grande. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, pessoas mais nobres. Nós gostaríamos que você que está em casa fosse uma pessoa mais nobre. Para que isso se efetue na sua vida, não apenas ouça o que nós estamos dizendo aqui, mas abra as suas Sagradas Escrituras, aí a sua Bíblia, e examine, veja se realmente é assim mesmo como estamos dizendo aqui, que isso é muito importante para a salvação, né? Interessante, né, Jairson, que hoje, às vezes as pessoas, quando se utilizam deste benefício, eu posso dizer assim, às vezes elas são criticadas, como por exemplo, você não confia no que o teu líder está ensinando?
entende? Por que o pastor ou o ancião, quem for lá falou, você tem que procurar na Bíblia? Você está desconfiando dele? Isso é um ato de nobreza e não de desconfiança. Exatamente. Entende? Então a Bíblia, ela na verdade, ela enaltece as pessoas que têm essas características de nunca confiar no que as pessoas falam, até mesmo porque a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Correto? Então assim, nós não temos, amigo, aqui a intenção de fazer você se espelhar em nós. Não, a nossa intenção é que você se espelhe na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e esperança para o cristão. Você tem noção do que é a Bíblia? Por exemplo, Gênesis 1:1. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso é a palavra de Deus, Jason. Aquela mesma palavra, amigo, que criou todas as coisas, que criou tudo do nada, é ela que eu tenho na mão, é ela que você tem na sua mão, entende? Para que Deus possa realmente fazer mudar a sua vida, para que você entenda de uma vez por todas, entende? Você não faz noção do que você tem na mão, amigo. Você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia Sagrada, aquela mesmo, sabe, que ele usou para criar tudo. Está aqui, Jason, relatado aqui. Exatamente. Entende? Mas, Sérgio, nós temos alguns princípios a serem seguidos. Além de você, por exemplo, ser um estudioso das Sagradas Escrituras, existem alguns princípios. E um deles está aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. E olha o que Paulo diz agora: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ou seja, aqui ele diz claramente que nós não devemos ir além do que está escrito. Por exemplo, existe muita filosofia hoje, e Paulo lá no livro de Timóteo também, eu gostaria de ler esse verso também. Então aqui ele fala que nós devemos não ir além do que está escrito, apenas ficar naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo 4, verso 4, diz assim: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então há esse grande perigo aqui de as pessoas estarem voltando-se das Sagradas Escrituras e não entendendo, não interpretando ela da forma como está escrito, porque quando está escrito azul, vai ser azul e não amarelo. E muitas pessoas dizem que está escrito de uma forma, aí entra a filosofia, e a filosofia diz assim: só que nos antigos escritos gregos, isso aqui quer dizer outra coisa, e aí começa a confundir tudo, né? Nós devemos nos amparar e ficar dentro das Sagradas Escrituras. Aqui em Colossenses, capítulo 2, verso 8, diz assim: tende cuidado. Entendeu? Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens. Amigo, precisamos nos amparar unicamente nas Sagradas Escrituras. Sérgio, existem muitas filosofias e muitas sutilezas. Devemos tomar muito cuidado. Realmente, Jason, o próprio Jesus, ele nos alertou quanto a isto, né? E Paulo, certa vez, ele escreveu assim: olha, vocês invalidam os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Sabe, a tradição é algo que, na maioria das vezes, ela é muito maléfica. Ela não faz bem para o ser humano. Às vezes as pessoas falam: não, eu aprendi assim, o meu pai me ensinou assim, e é assim que eu sou.
Até onde que isto está correto? Né? Isso é a tradição. Nós não podemos, nós precisamos ter a mente aberta para compreendermos o que Deus quer nos dizer através da sua palavra. Entende? Nós temos que ter a mente muito aberta para isto, para sempre que abrirmos as Sagradas Escrituras. E outra coisa, Joyce, a Bíblia, eu até gostaria de dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que a Bíblia, amigo, ela é diferente. Você não lê a Bíblia como você lê, por exemplo, um jornal, correto? A Bíblia você lê com oração, entende? Toda vez que você pegar a sua Bíblia para ler, faça o seguinte: antes de ler, coloque-se de joelhos, se for possível, peça a Deus a direção, e Ele, através do seu Espírito, Ele vai focar a sua palavra na sua mente, e você vai começar a entender. Outro princípio está no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, verso 18 e verso 19. Nesses dois versos aqui, diz que não se pode acrescentar nada às Sagradas Escrituras. E no verso 19 diz que não pode tirar. Porque aqui fala assim: se uma pessoa que fazer isso, se ele acrescentar, vai ser acrescentada as pragas que estão nesse livro. Se ele retirar, vai ser retirado dele o céu, digamos assim, o paraíso, né? Vai ser retirado dele as bênçãos que está prometida nesse livro. O direito à árvore da vida. Exatamente. Vai ser tirado. Interessante já isso aqui. Quando Paulo fala assim, nós não devemos ir além do que está escrito, se eu for além do que está escrito, eu estou acrescentando. E se eu não for nem no que está escrito, omitir. Eu estou diminuindo, eu omitir, entende? Eu estou diminuindo. Então, de todas as formas, eu vou ser penalizado. Mas nós estamos chegando no final desse programa e eu quero, amigo que está nos assistindo nesta manhã, agradecer profundamente a você, agradecer a oportunidade que você nos deu de entrar na sua casa e trazer essa palavra de conforto, de ânimo, e dizer, amigo, que Deus, Ele tem um plano todo especial para você. Sabe, Deus ama você como a ninguém. Deus ama você como se existisse só você na terra, entende? Deus, Ele te ama tanto que Ele deixou registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que Ele deu o seu único filho para morrer por você. Deus tem planos especiais para você, amigo. E nesta manhã, eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus, entende? Eu quero convidar você a deixar Deus falar com você através da sua palavra. E eu espero, querido, que eu tenha, nesta manhã, alcançado o objetivo de Deus, que é alcançar a sua vida, alcançar o seu coração, e que esse programa, ele seja uma bênção, não só para você, mas para a sua família, para os seus familiares e para a nossa cidade. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus faça de você um grande homem, uma grande mulher, um grande jovem, e que Deus brilhe na sua vida hoje e sempre, e no dia da volta de Jesus, que Ele possa levar você para morar com Ele na eternidade. Eu gostaria de terminar lendo o livro de João, capítulo 5, verso 39, que é um conselho de Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse é o conselho do Senhor Jesus Cristo. Examinar, estudar e se aprofundar nas Sagradas Escrituras, que você possa ouvir esse conselho de Jesus. Sérgio, você gostaria de terminar com uma oração? Com certeza, vamos orar, né? Amado e eterno Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos felizes que passamos na Tua presença. Eu quero, Senhor, nesta manhã apresentar a cada pessoa que assistiu esse programa em Tuas mãos, Pai. Eu quero dizer